Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Quero Ser Betty Levy, da autora Samantha Holtz. Bom, então nesse livro do Quero Ser Betty Levy, escrito por Samantha Holtz, a Samantha Holtz é uma autora brasileira. E eu já li o livro dela do Um Renascer de Outono e agora eu dei uma oportunidade também para Eu Quero Ser Betty Levy. Então é um livro que ele tem 540 páginas, então é um calhamacinho aqui. Mas ele vai contar a história da Amélie, que ela é uma órfã, que ela cresceu em um abrigo para meninas, né? Ela perdeu os pais muito jovem ainda. E aí ela foi morar nesse abrigo lá até atingir os 18 anos. Então a gente inaugura aqui o nosso primeiro capítulo contando do aniversário de 18 anos da Amélie. Então, quando as garotas fazem 18 anos, elas estão livres aí para poderem explorar as coisas da vida, explorar novas oportunidades, morar em outros lugares, enfim. Então, elas acabam sendo meio que obrigadas a sair desse abrigo. E aí, quando a Amélie ela vai sair do abrigo, ela tem uma grande surpresa que ela encontra a advogada dela, que diz que ela foi a tutora dela durante todos esses anos, que ela ficou responsável aí por cuidar de todos os bens da Amélie até ela atingir 18 anos. E que agora ela deve conhecer a casa dela, que ficou de herança, e alguma fortuna que a mãe dela também deixou para ela. Então a Amélie, ela vai para casa, para casa dela, a casa que ela lembra desde a infância. E ali ela nem acredita que tem todas aquelas recordações da mãe dela, que a casa tá super bem conservada. Só que por um lado, ela vê que a mãe deixou uma fortuna para ela, mas que essa fortuna obviamente não vai durar para sempre e ela precisa dar os próximos passos aí na vida dela, na vida adulta. E o primeiro passo mais interessante aí, é claro, que é arrumar um emprego. Só que a Amélie, como ela cresceu nesse abrigo de meninas aí, ela tem uma visão assim muito fantasiosa e muito ingênua do que é uma vida adulta. Então ela não sabe muito bem como lidar, por exemplo, como procurar o primeiro emprego, tanto que, gente, é uma comédia quando ela conta aqui como que a Amélie foi em busca do primeiro emprego dela. Ela simplesmente foi batendo nas portas lá dos estabelecimentos e falando que queria trabalhar. E aí as pessoas achavam estranho, perguntavam pra ela de currículo e ela nunca na vida dela tinha ouvido essa palavra, não sabia nem o que era um currículo. E aí estava completamente perdida e tal. E até teve uma moça que explicou pra ela o que era um currículo, como que ela deveria fazer. E aí ela foi lá, tal, preparou, fez o currículo dela. Mas assim, a gente vê a ingenuidade dessa garota, até ela comenta aqui no livro que ela fala que durante as novelas e os filmes sempre era muito simples, a protagonista ia lá em busca do primeiro emprego e obviamente assim, paf, num passo de mágica, o emprego caía no colo e ela começava a trabalhar. Então a Amélie, ela tinha essa visão da vida adulta, que ela ia procurar em qualquer estabelecimento e no mesmo instante as pessoas iam abrir as portas e receber ela e ia ser contratada. Mas é claro que não foi isso que aconteceu com a nossa protagonista, ela passou por grandes problemas para conseguir o primeiro emprego. Então, principalmente nesse começo, gente, eu dei grandes gargalhadas, porque ela é uma menina muito ingênua, então essa ingenuidade dela e essa visão fantasiosa, ela traz uma alegria pro leitor, assim, que é inexplicável. Eu acho que é só você lendo mesmo para entender o que eu senti nessas páginas aqui, mas eu amei. E aí, dentro dessa busca da Amélie, dessa saga dela para conseguir o primeiro emprego, ela acaba encontrando um homem que no primeiro momento ela fica um pouco suspeita, assim, ela tem um pouco de medo dele, mas aí ele fala que ela tem um cabelo muito bonito e que isso seria que ela poderia participar de um comercial de shampoo e que as meninas que participam geralmente aí ganham bem e tal. E aí a Amélie vê uma oportunidade de emprego, que não precisaria de um currículo, que tinha uma pessoa que descobriu aí o potencial para ela fazer um comercial de shampoo. E ela vai até o local ali para finalmente conseguir a vaga de um comercial de shampoo. Só que tem muita coisa que acontece ali, ela tem uma grande confusão e ela acaba perdendo esse papel. Perdendo não, na verdade sendo roubada, Vocês vão entender melhor aí durante a leitura. Mas aí ela vai atrás desse cara e fala, olha, preciso mesmo daquele papel, porque me roubaram, Ele desapareceu e tal. E aí ele consegue um outro cartão pra ela, e quando ela apresenta pra recepcionista,
sala de teste e lá ela se vê num palco, né? E aí o cara que tá avaliando ela, ele fala, olha, eu quero que você recite aí alguma coisa que você queira, alguma coisa que você é boa de interpretar pra gente poder te avaliar. E aí, a primeira coisa que ela pensa, né, a primeira ideia que ela tem é recitar um trecho do livro Doce Acaso. Esse livro ele tem uma história muito pessoal com a Amélie, porque foi o último livro que a mãe dela deixou para ela, foi o último livro que ela leu com a mãe. Então ela passou lendo isso o resto da vida, porque toda vez que ela lembrava da heroína, a Beth Levi, ela lembrava, né, da história que a mãe dela contava para ela. Então isso tinha um significado para a Amélie mais pessoal do que um significado que o livro é fantástico, alguma coisa nesse gênero. Então, esse apego que ela tem pelo livro Doce Acaso tem muito a ver com a infância dela, com as memórias que ela tem da mãe, enfim. E aí, é claro que ela teve a oportunidade de recitar alguma coisa, né, dramatizar alguma coisa, ela escolheu lembrar um trecho aí do Beth Levi, né, a heroína favorita dela. E aí, nesse momento, o diretor ele fica muito bravo, ele fala que ela tem algum parente no elenco, porque isso era um teste secreto, que não sei o quê. Enfim, o diretor, gente, ele é super, assim, sistemático em muitas coisas, em muitos aspectos aqui. E aí ela fala, não, que ela tem esse livro já desde a infância, que é o livro favorito, ela inclusive tira da bolsa ali o livro e mostra pra ele, então ele dá um voto aí de confiança pra nossa protagonista aqui a ter esse papel. E aí quando ela tá no meio do teste ali, ela acaba descobrindo que na verdade ela não está num comercial de shampoo, e sim ela está em um teste, né, uma audição para a seleção do próximo elenco do filme do Doce Acaso, protagonizado por esse diretor, que ele é super exigente. E ela ganhou o papel ali, depois de muitos percalços, de ser a Cindy, né, que é a melhor amiga da Beth Levi. E aí, é claro, quando ela vai entrando naquele mundo, né, aquele mundo do palco, o mundo das câmeras e tudo mais, a gente vê como que ela vai se adaptando a essa nova realidade, né, que teoricamente caiu de paraquedas no colo dela. E aí ela conhece um ator que ele acaba sendo ele acaba contracenando com ele, que é o Chris, que ela já gostava dele, já admirava ele desde a parte quando ela morava com as meninas lá no abrigo para as meninas. E aí ele acaba sendo o grande protagonista do lado dela e tudo mais. E a gente já sabe, né, gente? É uma história de romance, então é claro que vai ter muito romance envolvido, vai ter um romance entre esses dois protagonistas. Mas é interessante, a parte que eu mais gostei na parte desse livro aqui, além do romance, que ele é muito bem construído, é muito real. É aquele tipo de romance que se você imaginaria que você poderia ser a Amélie, qualquer um poderia ser a Amélie, qualquer um poderia ser o Chris. Não é aquele romance super idealizado, dos mocinhos perfeitos, não, muito pelo contrário. Em muitos aspectos aqui a Amélie mostra uma fragilidade muito grande, o Chris também mostra esse frágil, mostra ele, tanto um quanto o outro, tanto no relacionamento deles, que eles estão construindo, como no relacionamento com outras pessoas, com outras situações, a gente vê que eles cometem erros também, erros de julgamento, precipitações. Então a gente vê aqui dois personagens muito reais. E eu acho que isso é o que falta, principalmente nos livros de romance. A gente vê muito aí personagens, né, idealizados, né, um mocinho perfeito, a mocinha perfeita, e aquela jornada do herói, assim, inquebrável, né? Mas aqui não. A gente percebe personagens reais, personagens com defeitos, personagens com qualidades. Então a gente consegue ver que nem os vilões aqui que vão aparecendo, eles são totalmente vilões. As pessoas que agem com uma certa vilania aqui na história, claro, né, pra dar o ritmo, né, pra dar o tom da narrativa, mesmo assim, eles agem seguindo princípios próprios. Então, de acordo com eles, o procedimento deles, o proceder deles, aquilo que eles estão fazendo está correto, né, na perspectiva deles. Então a gente vê como a Samantha Holtz usa de maestria para construir esses personagens. E, gente, o final da história, ele é surpreendente, embora seja esperado e desejado pelo leitor. Ele tem um tom de surpresa, ele tem um tom de reviravolta, plot twists ao longo da história, que a gente vai vendo, vai descobrindo e vai se surpreendendo e vai gostando cada vez mais da narrativa. Como eu disse pra vocês, é um livro calhamaço, eu levei um tempinho a mais pra ler, mas é um livro que ele traz aquele calorzinho no coração, aquele quentinho no coração e, principalmente, ele trata o romance de uma forma real. A gente não tem aqui personagens idealizados.
Como a gente está falando do livro Doce Acaso, né, que é o que a Dona Melly vai interpretar aí, a Cindy, depois ela vai interpretar uma outra personagem que acontece umas coisas ao longo da história, ao longo da narrativa principal a gente tem trechos do livro do Doce Acaso. Então é muito interessante porque é como se a gente estivesse lendo 2 livros ao mesmo tempo, né? O livro da história da Melly e do Chris e o livro do Doce Acaso, que tem os protagonistas, a Beth Levi e o Edward. Então a gente tem esses duas linhas narrativas aí que fazem todo sentido na história. E o mais interessante é como a personagem Amélie vai amadurecendo. Então, no primeiro capítulo, que a gente tem uma menina insegura, né? Cheia de fantasias, cheia de sonhos ali, até um pouco impossíveis, né? E que todo momento, né? Qualquer problema que ela tem na vida, ela fala: não quero mais minha vida, eu quero ser a Beth Levi, eu quero ser minha heroína. A gente vê como, ao longo da história, com as vivências, com as experiências, até com os momentos que ela quebra a cara, por assim dizer, ela vai amadurecendo e vai trazendo novas experiências da narrativa. Então, é um dos livros mais completos assim, que eu já li de romance. Eu gostei muito e eu acho que é uma narrativa que todos deveriam fazer, porque ele traz algumas reflexões além do romance, ele traz reflexões importantes como, por exemplo, até que ponto a fama pode corromper o caráter de uma pessoa e até que ponto também o que significa, né, fazer escolhas, o que significa estar disposta a sacrificar aí para conseguir um grande sonho. Enfim, né, gente, ele trata alguns temas aqui que eu acho muito interessantes, principalmente para o público aí jovem adulto, que com certeza passam por dilemas parecidos com o da Amélie. Eu me vi muitas vezes na Amélie aqui ao longo da narrativa, nessa questão de ter muitos sonhos, de idealizar muitas coisas e da vida mudar completamente, nos mostrar outros caminhos que às vezes a gente nunca tinha pensado que poderia chegar. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também espero que vocês possam fazer essa leitura e conhecer essa autora, que é uma autora brasileira, que eu acho que vale muito a pena a gente incentivar a literatura nacional para que esse mercado possa crescer e se desenvolver mais aqui, para dar oportunidades também para novos autores, abrir esse mercado, abrir possibilidades aí, porque tem muita gente aqui no Brasil escrevendo muita coisa boa. Então eu acho que é importante a gente valorizar a nossa literatura e principalmente nossa literatura contemporânea. A Samantha Holtz também tem um canal aqui no YouTube falando de livros, falando de escrita. Então quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa autora e dos livros que ela tem, vou deixar os links aqui embaixo. Lembrando que se vocês comprarem na Amazon, utilizando os links que eu deixo aqui, uma porcentagem vem pra mim como comissão, então me ajuda a continuar a fazendo mais vídeos e produzindo mais conteúdos aqui pra vocês no YouTube. E se você é novo por aqui, no finalzinho de 2018 eu publiquei o meu primeiro suspense pela Amazon, A Morte Oferece um Drink. Também vou deixar o link pra vocês comprarem o meu livro e conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Bom, gente, um super beijo e até o próximo vídeo!